Boa noite a todos. Não sei, mexeu com todas as minhas estruturas. Eu estou aqui, nem sei como, toda tremendo, né? Mas é maravilhoso. E a gente sabe que nada é por acaso. A nossa casa queria muito te agradecer pela sua presença, por essa harmonização maravilhosa, por esses nossos 40 anos que a nossa casa fez essa semana, dia 13, 40 anos de muito amor ao próximo, 40 anos de acolhimento, 40 anos que nos proporciona poder trabalhar todos os dias em nome do nosso mestre amado, né? Então, sejam bem-vindos a todos vocês. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez na nossa casa? Que seja a primeira de muitas. Seja muito bem-vindo. Eu queria pedir, quem tiver com telefone, se puder, por favor, ou deixar no modo vibrador ou desligar, para que a gente possa aproveitar essa palestra cantada, né? Hoje, nessa noite de festa, a gente ainda está festejando os 40 anos da nossa casa, né? Com muita alegria, recebemos todos vocês aqui. Espero que todos aproveitem, tá? Eu estou até meio perdida, né? Depois, assim, dessa... Eu queria agora chamar, em homenagem aqui à nossa querida evangelização, a nossa evangelizada, Beatriz, de 9 anos, que vai ler para a gente um poema espírita. Seja bem-vinda, Beatriz. Com a tia Nilce, tá, gente? A nossa, acompanhada da nossa evangelizadora, tia Nilce. Lindamente. Não precisa não, que a minha tia também está nervosa. Ela está um pouquinho nervosa. Não. Vamos lá. A Escola de Jesus convida. A Escola de Jesus convida. Se deseja luz e paz, eis meu amigo que insiste na tua vinda. Hoje mesmo, a Escola de Jesus Cristo. Ruge ainda a tempestade? Não te perturbes, não temas. O Evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas. Perdeste tudo em derrotas da ambição arrasadora. Vem renovar teus caminhos, partindo da manjedoura. Tem aflições, amarguras, tristezas e enfermidade? Vem ouvir os pareceres do médico de verdade. Então, depois dessa leitura, eu quero convidar todos a vocês para a gente fazer a nossa prece inicial. Quem quiser fechar os olhos e se sentir à vontade, vamos elevar os nossos pensamentos, primeiramente ao nosso Pai de amor e infinita bondade, ao nosso Mestre amado Jesus, a toda essa espiritualidade amiga que se encontra na nossa casa, os mentores da nossa casa que estão aqui participando dessa comemoração conosco. Então, Mestre, agradecemos por 40 anos de existência, 40 anos na seara do Cristo, amparando a todos que aqui chegam, que com certeza, Pai amado, saem melhores do que aqui chegaram. Tantos e tantas que chegam à nossa casa por vários motivos e na certeza de todos eles serem acolhidos, pedimos a sua permissão, Mestre, para dar início à nossa palestra da noite de hoje. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Queria chamar ao palco o nosso querido Uriel, que já se encontra aqui, a nossa querida Daniele. Meu marido. Marido, né? Tá tudo junto, né? Tudo junto e misturado.
Boa noite, gente. A chefe não brigar comigo, eu vou usar o celular só porque é minha colinha, tá? Deixa eu até passar a lista da música para artista aqui, ó. A única que é diferente aqui é onde estão. Pode fazer de novo, isso. Bom, gente, que dia maravilhoso para estar aqui, né? Que noite maravilhosa. Muitos olhares, muitas pessoas, a casa cheia. Eu queria primeiro agradecer o convite, porque para nós é uma honra que sejamos convidados para estar aqui na noite de comemoração de 40 anos da casa. Quem já teve algum contato, mesmo que rápido, com o dirigir uma casa espírita e todas as suas necessidades, demandas e complexidades, sabe o que significa 40 anos de existência e de atividade. Porque não é fácil. Nós somos ainda, né, muito difíceis, todos nós. E conseguir conciliar todas essas necessidades e manter a casa ativa, uma casa desse tamanho, é de uma enorme conquista. Eu queria deixar os parabéns aqui por todos que já dirigiram a casa, que já passaram. A gente sabe que em noites de festa, aqueles que dirigiram e não estão mais aqui na Terra devem estar por aqui, conosco também comemorando. Então, e uma outra coisa que eu acho que é importante, eu sou de Macaé, em 2007 fui para Curitiba, tive a graça de conquistar, depois de muita luta, gente, não foi fácil não. Essa, né, porque não é qualquer coisa, né? E nós temos 2 filhos que estão na acolhida, são crianças TEA, são neurodivergentes, e nem nos meus sonhos mais maravilhosos eu poderia imaginar que numa noite estaríamos aqui fazendo a palestra, a música, tendo nossos filhos atendidos numa casa tão maravilhosa como essa. Então, a gente às vezes o pessoal vem agradecer que a gente veio ajudar, mas na verdade nós estamos sendo ajudados e somos muito gratos por essa noite poder estar aqui com vocês compartilhando. Então, o nosso tema hoje, e a gente já fez aqui da outra vez, sobre obediência e resignação, um contexto rápido, eu sou da 4ª geração espírita da minha família. A minha bisavó já trabalhava em ação social no Centro Espírita Pedro, lá de Macaé. E eu fui criado no sábado de manhã na evangelização infantil no Grupo Pedro e no sábado à noite no Centro de Umbanda. Tudo ao mesmo tempo, tudo misturado. Isso me abriu uma série de recursos, de possibilidade, né? Já trabalhei na mediunidade há algum tempo. Então, eu não sei ver o mundo de outra forma. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é compartilhar uma perspectiva. Isso não significa, e isso é talvez a parte mais interessante da doutrina espírita, que não há nada de absoluto ou definitivo. O caráter filosófico da doutrina nos permite que a gente tenha temas que a gente possa abrir a discussão e trocar. E é isso que a gente veio fazer. Eu não estou em nenhuma posição em condição de definir as coisas de uma forma ou de outra. Então, nós vamos compartilhar algumas coisas nossas. E como a Dani falou, ela vem de uma escola religiosa diferente, evangélica, depois católica. E na vivência em Curitiba, nós tivemos a oportunidade de conviver com irmãos evangélicos do Ministério de Louvor, o pessoal da música, né, da arte, né? A gente tocava casamentos. E a gente aprendeu muito. E em muitos momentos nós tivemos a oportunidade de estar com eles nos seus cultos, nas suas reuniões, né, de celebração. E eu sempre saía com uma sensação. Como eu queria viver a minha religiosidade um pouco daquilo. Da arte, da cultura, né? De algo que seja, sim, o caráter racional da doutrina, que é um convite que o Kardec vai trazer e que os espíritos vão nos trazer, mas também, por que não, esse caráter um pouco mais amplo, um pouco mais emocional, né? Que às vezes a gente precisa. Então, o que a gente costuma fazer nessas palestras é trazer um pouquinho do que a gente acha que ajuda, que a gente vai trocando, vai falar um pouco sobre um tema, e aí vai entrar uma música para ajudar a gente a acomodar isso no coração. Porque quando eu estiver falando, vai acomodar no cérebro.
quando ela estiver cantando, vai acomodar no coração. Então, essa é a nossa proposta para essa noite. Eu espero que a gente consiga conquistar esse espaço para todos nós. O nosso tema, Caridade Essencial, ele é o título do capítulo 110 do livro Vinha de Luz, que é da série Fonte Viva. Para quem não conhece, para quem está chegando na doutrina recentemente, é uma série que foi escrita pelo Emmanuel, editada pelo Emmanuel e psicografada pelo Chico. São, se eu não me engano, 5 livros, onde é uma exegese bíblica. Quem vem da teologia, quem vem de outras escolas religiosas entende um pouco melhor isso, que ele pega um versículo, em cada capítulo, são capítulos curtos, um versículo, e ele faz uma reflexão sobre aquele versículo, né? E é muito interessante, existem diversos desses conteúdos espalhados, principalmente no material do Chico e nas revistas no Brasil, que foram artigos que foram escritos com essa abordagem, tanto que foi criado uma série chamada O Evangelho segundo Emmanuel, que quem não conhece eu convido, porque é muito interessante, que pegaram todos esses exegeses e organizaram na cronologia bíblica. Então, os versos organizados como eles estão dispostos no Evangelho, segundo as traduções bíblicas, e aí a gente tem uma espécie de um livro de comentários, como tantos outros existem na teologia, feito por um espírito, né? E é muito, muito interessante, é muito, muito legal o trabalho. Então, a gente vai trabalhar esse tema da caridade essencial. Para que a gente comece, a gente já está todo mundo meio com o coração quentinho com a harmonização, né? Já está todo mundo meio leve. Mas vamos um pouquinho mais agora. A gente vai ouvir uma música da Dani que chama Vida de Verdade. Essa música, inclusive, ela foi apresentada num festival da canção espírita lá em Curitiba, no 2º ano de participação. E eu acho que é isso, assim. O Espiritismo nos traz essa abordagem de que existe uma vida que é aqui e para além daqui, do que a gente alcança, né? Então vamos ouvir essa música pensando nisso. Nós vamos conversar agora, não como espíritas, mas como espíritos. Então nós todos nos colocando nesse lugar de que isso aqui é uma passagem, que a gente vive muito além, vem de um outro lugar e vai para um outro lugar. Tá bom?
Então fica esse convite agora para a gente pensar nessa vida de verdade. O texto, eu vou fazer a leitura do versículo e a gente já vai nos seguir. Então, o texto vai ser assim, ó, tá na segunda carta de João, no capítulo 6. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Então, uma diretriz bem objetiva, né? A gente sempre toma um cuidado com relação à nossa forma de olhar para a doutrina espírita. Porque quando a gente, com todas as nossas dificuldades, a gente olha para um farol, para um lugar da perfeição, esse lugar do progresso, a gente começa a se encolher um pouco. Porque a gente começa a ver quanto a gente ainda vai ter que caminhar. Então, eu acho que a gente sempre faz esse início de entender de que ponto nós estamos falando para olhar para isso aqui. A doutrina espírita ela é toda pautada no autoconhecimento. E o livro dos Espíritos ele nos traz mais ou menos que um guia, um mapa já, para a gente dizer qual é a nossa condição. Então a gente sempre fala, olha, a gente tem lá pluralidade dos mundos. Eu acho pluralidade uma palavra tão difícil, só para falar já é difícil. Você imagina para entender, né? Então, para a gente entender isso, já que nós somos espíritos, né, que estamos numa passagem nesse momento, eu sempre trabalho com a analogia da escola, porque aí todo mundo entende, inclusive para mim é muito mais fácil de entender. O universo é uma grande escola. Nessa grande escola existem graus, existem séries que a gente precisa passar. Nessas séries, o que nós podemos alcançar de informação agora, que foi dividido, e aí o Kardec toma esse cuidado, está no Evangelho segundo o Espiritismo, dizer, ó, eu estou organizando, professor, né? Estou organizando só para dar uma acomodada aqui, para vocês entenderem, porque senão não vai conseguir. Então, isso não é uma coisa definitiva nem absoluta, de novo. Mas para que nós possamos compreender, são 5 séries, com várias salas de aula para cada série. Então, a primeira série é a série dos primitivos, o mundo primitivo. Então, é o pessoal que ainda não tem muita consciência de si, está saindo ainda dos outros reinos, principalmente do reino animal para o reino nominal. Não? A gente conhece da história da antropologia os momentos em que nós estivermos nesse lugar enquanto planeta. A segunda série, que aí a gente já começa a ter consciência. Eu sou uma pessoa, né? Eu sinto, eu tomo decisões, que é prova e expiação. A gente basicamente é a salinha onde a gente vai fazer prova e onde, quando a gente erra, a gente vai ter que ir lá aprender como é que é o certo e voltar a fazer a prova de novo. E vai fazendo esse movimento. E aí vamos combinar, todo mundo aqui, possivelmente a maior parte, estudou. Ninguém gostava de prova. Ninguém. Hoje é dia de prova, ai que beleza. Tinha uns que gostavam, né? Mas não era a maioria, né? Eu, que era da turma do fundão, não dava conta. Então, tipo, ai que delícia, estou indo para a prova. Ninguém tem essa tranquilidade. Tem uma tensão envolvida. Essa tensão é o que a gente chama de sofrimento. Porque dependendo do tamanho dessa tensão, que é dada por quê? Quem é os que ficavam mais preocupados com a prova? Quem nunca abriu o livro para estudar, não é? Então, quanto menos a gente trabalha para fazer coisas boas, mais tenso fica a prova. E aí esse sofrimento ele se amplia. E a expiação é, olha, eu fui um aluno meio bagunceiro, eu taquei fogo na lixeira da sala. Eu vou ter que ir lá arrumar uma lixeira nova. Não vai ter ninguém que vai arrumar para mim. Vai ter um companheiro que vai me ajudar a ficar do meu lado. Vamos lá, estamos indo junto. Mas eu que tenho que ir lá botar uma lixeira no lugar. E eu vou ter que passar por alguma experiência emocional que me garanta que na próxima vez que eu esquecer que eu fiz isso, eu falo, puxa, isso não é legal. E aí é expiação. Também não é, né? Porque se você está atacando fogo é porque você não entende que aquilo gera sofrimento. Então, para você entender, às vezes você consegue fazer isso com um monte de decisões amorosas e carinhosas. Mas às vezes não, você vai ter que ser exposto a situações de dor. Mais um movimento.
Mas todos esses movimentos fazem parte da sala de aula, como todo mundo passou aqui a vida inteira. E aí a gente tem a terceira série. E eu não chamo de terceira série, eu chamo de sala de recuperação. É o pessoal que, assim, não está tirando 8, 9 e 10, mas também não está tirando 5. Porque a turma que está tirando 5 há tanto tempo vai ser convidada a ser monitor do primeira série. Não é assim? Eles vão voltar ali para a primeira série e eles vão ajudar a primeira série a caminhar. Porque eles estão há muito tempo e já tentaram de tudo para tirar mais do que 5 e não teve jeito. Só que a gente que está tirando 6, 7 aqui, né, a maioria de nós, a gente já vai poder ir para uma sala de reforço. Porque a gente já quer tirar 8. A gente já quer tirar 9. E aí é o planeta de regeneração, que é a terceira série. Que é para onde estamos caminhando. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento exatamente onde começa a haver uma transição desses cenários. Eu estou passando para essa sala de recuperação. Quem quer melhorar, vai para a sala de recuperação. Quem está adorando tirar 5, 3 e tacar fogo na sala de aula, vai juntar todo mundo que taca fogo na sala de aula e botar num outro lugar, para eles resolverem aquilo ali juntos. E aí depois eles vão ser convidados também para avançar. Mas é tudo pedagógico. E aí a gente tem a sala 4, a série quarta série, e a quinta. E essas duas de cima, eu chamo de sala dos professores. Então você tem os professores estagiário, no quarta série, e os professor titular. Quarta série é suplente. Quinta... Não é muito mais fácil do que pluralidade dos mundos? Combina comigo? Não é? Porque é a nossa vida. Isso a gente tem uma analogia muito prática. E o que os professores fazem? Vão para salas de aula, as outras salas, ensinar os alunos a cada série, conforme, né? Eu não vou ensinar a fórmula de Bhaskara para ensino a educação infantil 1. Então, eles vão adequando a pedagogia divina para cada uma das séries. Então, nós estamos lendo esse texto aqui, que é um texto de João, um convite para esse caminhar com Jesus, ou como Jesus, da segunda série. E aí, gente, estar na segunda série e não conseguir ser o professor ainda, não pode ser motivo de culpa e nem de chicote. Porque às vezes a gente fala, é tão mal, né? Nossa, eu não consigo, eu ainda não sou tão bom, eu não consigo fazer nada disso, é tudo muito bonito, mas eu não consigo ser assim. Porque aí vem a outra parte do cenário. Quais são, o que está pregado na sala de aula do planeta Terra? Qual é a matéria desse planeta que a gente está estudando? É matemática? Biologia? Não é assim nas salas? Se é física? É português? Tem uma plaquinha na nossa porta. E a plaquinha é orgulho e egoísmo. O que está ensinando ali? Como deixar de ser orgulhoso, como deixar de ser egoísta. Se nós estamos numa sala de aula com essa placa, nós estamos em que condição? Nós somos orgulhosos e somos egoístas. Cada um à sua maneira aqui ainda. Estamos buscando nos desvencilhar disso. Mas é importante a gente entender isso, porque quando um orgulhoso diz que, olha, você ainda não é o professor, como assim? Que eu não sou? Já sei tudo. Bota aqui Jesus na minha frente e já dou uma aula para ele. Não é orgulhoso? É isso. Né? O egoísta vai dizer que não é egoísta? Não, na hora de dividir o bolo, eu divido igualzinho. É um pedaço igual para cada um, eu pego a régua. Né? Mas o egoísmo é muito mais sofisticado do que isso. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado, porque eu acho que a doutrina espírita ela é consoladora na essência. Mas nós viemos de uma escola judaico-cristã onde o pecado e a culpa faziam parte da vivência religiosa. E é natural que a gente, às vezes, transporte essa percepção para dentro dos fundamentos da doutrina. Então, se eu não consigo fazer isso, eu sou um monstro. Se eu não. O fato da gente estar aqui a essa hora da noite, num domingo, conversando sobre esse tema, já é um avanço enorme. Não significa que na hora que a gente saiu dali, virou santo. A gente vai chegar dali, a gente vai brigar ainda, vai falar umas besteiras para alguém, vai se irritar, vai ficar chateado, vai ficar triste. Não é assim? E a gente tem que começar a aprender a conviver com isso. Não a aceitar do ponto de vista de, eu sou assim, gosta quem não gosta, tchau. Não. Mas a aprender a se perdoar e entender que nós estamos na sala de estudos.
Estamos aprendendo. E faz parte da natureza, quem é pedagogo, quem é professor aqui vai saber, faz parte da natureza da aprendizagem errar. Eu preciso fazer errado, uma vez, duas vezes, lidar com essa frustração para que esse processo aconteça. Então, que a gente tenha essa leveza quando a gente olha para a nossa doutrina querida. Eu vou ler a primeira parte do texto e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. O Emmanuel vai dizer assim, ó: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Em qualquer setor. O que isso aqui é importante a gente deixar claro? Não há propriedade espírita sobre a caridade. Então, a extensão da caridade pode estar em qualquer casa religiosa, qualquer templo, ou até num templo que não tenha nenhuma religião, até num grupo filosófico absolutamente diferente. A caridade está numa essência de um comportamento e não num rótulo religioso. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Então, o que ele está dizendo aqui, para começar, e aí o Emmanuel é bem didático também, tipo, tá tudo bem a caridade. Mas qual é a caridade que a gente normalmente conhece? O serviço social. A gente está vivendo, e eu vou abrir esse parênteses aqui, porque eu acho muito importante que toda casa espírita trate desse tema, sem que a gente saia um pouquinho do livro. A gente está vivendo uma catástrofe no país, nesse momento. Como nunca antes. Milhares de pessoas estão sendo deslocadas, morreram, perderam seus bens de uma hora para outra, e tem cidades que não vai ter mais cidade. Não vai ter para onde voltar. A gente precisa entender melhor, um convite para que a gente perceba qual é a visão espírita sobre isso. Porque a gente está indo, e eu vou aqui fazer um breve lamento, que a gente está indo para as redes sociais para falar de karma coletivo, para falar de ação e reação, para falar de como cada experiência de sofrimento, como a gente estava falando aqui. Mas a gente precisa entender uma coisa, para a pessoa que acabou de perder a casa ou a família, esta informação mecânica, que é como que se dá a mecânica da reencarnação, o processo de expiação, o processo de sofrimento, não consola. Ela não é capaz de consolar. E a doutrina espírita tem um propósito de trazer consolo. Então a gente tem que começar a separar um pouquinho, é um convite que eu faço a todos, o que é o mecanismo que a doutrina nos traz, é o como. A reencarnação é o como. A expiação é o como. Todo esse processo é o como. Como é que esse mecanismo se dá? Para algumas pessoas que, de repente, estão num momento de lucidez para compreender essa conversa, é uma conversa muito boa e muito produtiva. Mas a pessoa que está no estado de sofrimento, a gente não deveria trazer essa abordagem, concorda? A doutrina espírita tem a dizer, sabe o quê? Há esperança. Há futuro. Haverá novas oportunidades. Há um Cristo. Isso é doutrina espírita. Olha para o lado e veja se você consegue ainda na tua luta ajudar seu irmão. Porque isso é uma manifestação de amor e isso é uma manifestação espírita. A gente tem que tomar cuidado para não transformar o espiritismo num oráculo. Onde eu fico perguntando, o que o espiritismo fala sobre o aborto? Ah, isso e isso. O que o espiritismo fala? E a gente fica numa redução da doutrina para essa parte mecânica. E as pessoas que estão cometendo equívocos e tomando decisões e às vezes não estão nesta vida percebendo as causas,
elas vão sair, sabe como? Traumatizadas. Elas não vão entender isso e vão achar um absurdo, porque é uma frieza inacreditável. Então eu queria fazer esse convite, toda oportunidade que vocês tiverem, para falar sobre como a doutrina vê esse tipo de abordagem, ou quando a gente tiver a oportunidade de conversar com as pessoas, vamos, antes de qualquer coisa, falar do Cristo. Vamos, antes de qualquer coisa, falar de esperança. Vamos, antes de qualquer coisa, falar de amor de Deus, que de alguma forma vai prover. E outra coisa, para fechar esse parênteses. Sabe o que a doutrina espírita, a meu ver, tem a oferecer sobre casos como esse? Nós espíritas. Não é um conhecimento, é uma ação de serviço. Então, antes da conversa, estender uma mão, um ombro, o tempo é infinitamente mais poderoso e infinitamente mais espírita do que eu explicar mecanismos da mediunidade nesse momento. Porque se a pessoa quiser entender como nós estamos tendo a oportunidade, queremos conversar sobre isso. Só que nesse momento nós estamos aqui num ambiente maravilhoso, bem cuidado, limpo. Vamos voltar para as nossas casas, para as nossas famílias. Então eu queria fazer esse convite a vocês, por quê? Por que eu estou falando isso nesse tema? O Emmanuel, ele vai fazer esse cuidado. O título é Caridade Essencial. Ou seja, existe um tipo de caridade que está mais dentro do que as nossas ações externas. Mas por gentileza e pedagogia, ele começa dizendo, toda caridade é maravilhosa. A ação social, a fala, o atendimento a quem está precisando, o atendimento da cesta básica, o atendimento psicológico terapêutico, enfim, todo esse atendimento, a ação social dentro da casa espírita é uma vertical extremamente importante. E é maravilhoso. Só que não podemos entender que isso resolve o sentido da caridade nesse tema. E é aqui que a gente vai entrar. Eu vou compartilhar com vocês, eu gosto porque para mim foi muito impactante, como eu falei, a gente vem trazer experiências e que me ajudou a compreender uma série de coisas que eu não percebia. A gente morou, né, eu vivi em Curitiba, conheci a Dani em Curitiba, e lá é muito frio, como alguns aqui já imaginam. E a gente estava, eu não conhecia a Dani ainda, a gente estava num lugar, à noite, na frente de um lugar de shows, R$150 para entrar, a gente nem ia entrar porque não dava conta. Negócio, um lugar chique. E chegou um rapaz e pediu dinheiro. Um rapaz da rua. E aí um dos que estava no nosso grupo já esbravejou como a gente normalmente faz, né? Se não fala mesmo para fora, fala na cabeça, né? Não vou te dar dinheiro não, porque você vai comprar cachaça. Aí o rapaz pediu desculpa e saiu. Ele foi muito cordial, muito cuidadoso. Mas ele voltou. Porque eu observei, né, eu estava olhando meio de fora assim. Ele voltou e falou assim, dá licença para eu falar uma coisa para vocês? Aí todo mundo estranhou assim. Falei, olha só, eu moro na rua. E tá frio. Devia estar uns 8 graus aquela noite. Se eu pegar o dinheiro que vocês poderiam me dar e for lá e comprar uma marmita e matar minha fome, daqui a 2 horas eu estou com fome de novo e frio. Se eu comprar uma garrafa de cachaça, eu passo 2 noites e 2 dias sem sentir fome e sem sentir frio. Entendem como a perspectiva é diferente? Como a nossa capacidade de olhar para o outro, ela está embaçada pelas nossas experiências? E que a gente só consegue avançar mesmo se a gente tentar minimamente escutar quais são as necessidades da outra pessoa? Então, o convite para que essa parte da ação social, que os nossos corações comecem a se mover tentando. Eu sei que isso é muito difícil, tá, gente? Eu, inclusive, vivendo essa experiência, foi muito... Sabe quando a cabeça explode assim? É um esforço. Mas se a gente estiver se esforçando para isso, Jesus, junto conosco, vai nos ajudar a mostrar aonde está uma melhor abordagem mais carinhosa. A gente não tem que estar tão preocupado com as ações do outro que está precisando
porque está na rua, porque está passando fome, porque está com problema de drogadição, porque está com problema de alcoolismo. Os mecanismos que levam uma pessoa a essa condição estão muito além do nosso alcance. Então, se chegou o pedido, se for possível e se a gente estiver bem com isso, estenda a mão. Tá bom? Da outra vez a gente conversou aqui um pouquinho e eu sempre cuido com isso. Lembra do que a gente estava falando sobre ser egoísta? Que nós somos? Né? Eu não sei vocês, de repente tem missionário pra caramba aí. Mas a da gente aqui é muito. Quem é da psicologia, da área da psicologia, conhece as armadilhas do ego. Então, a gente, ouvindo uma palestra do Haroldo, inclusive, em algum momento, ele falou que um líder de um grupo religioso do Brasil, ele estava conversando, ele falou assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas do ego, porque se você decidiu ser vegetariano e parar de comer carne por causa do problema ambiental, porque é um bichinho, porque é a carne vermelha, aquele discurso que né, eu fui vegetariano até os 12 anos de idade, até que eu conheci o churrasco, gente, me perdoa, eu ainda não dou conta de sair desse lugar, mas eu admito que tem sido bem difícil, mas eu tive a minha experiência nesse movimento, então eu entendo um pouco desse contexto. E aí o que acontece? Ele fala assim, se você decidiu ser vegetariano, nossa, parabéns, mas cuidado, porque se por causa disso você acha que você virou uma pessoa melhor do que quem ainda está comendo carne, isso é só uma armadilha do ego. Entende como o egoísmo é muito mais sofisticado do que o tamanho do bolo maior para mim? Né? Então, ele vai falar assim, eu parei de ver novela. Porque novela é perda de tempo, só ensina besteira, é todo mundo, um monte de fofoca, um monte de coisa, isso aqui. Puxa, tudo bem. Mas se você acha que você se tornou uma pessoa melhor do que quem continua vendo novela, cuidado. Que é só uma armadilha do ego. Então, entende como nós espíritas temos esse lugar muito perto quando a gente entende os mecanismos? Você começou a entender sobre reencarnação. Você começou a entender da influência dos espíritos sobre a nossa vida. Você começou a entender sobre prova e expiação e como esse mecanismo de ação e reação age na vida das pessoas. E aí você está tentando, né, tomar melhores decisões. Só que cuidado. Porque se você achar que por causa de saber dessas coisas, você se tornou uma pessoa melhor do que o irmãozinho evangélico, do que o budista, do que o ateu, do que quem não conhece isso é só uma armadilha do ego. E a gente está num lugar muito sensível porque a gente está no lugar do intelecto. E esse lugar do intelecto, do racional, é um lugar que enaltece, a nossa sociedade enaltece esse lugar, os acadêmicos, né? Então a gente tem que tomar cuidado que a doutrina espírita é um convite ao movimento do coração. Eu sempre brinco que eu acho que lá no plano espiritual, antes de vir a doutrina espírita, o combinado era assim. Tinha uma sala de reunião, olha, gente, é o Uriel fazendo piada, tá? Desculpa. Mas, porque depois eu falo assim, tinha um moço lá que falou que isso estava no livro dos Espíritos, não tá? Não. Na minha cabeça. Teve uma reunião, o pessoal falou, olha, a gente já mandou Francisco de Assis, já mandou Maria Teresa, já mandou Gandhi, já mandou Joana Angélica, né? Já mandamos um monte de gente. Em tudo que é lugar, Martin Luther King. Mandamos um monte. E tem uma turminha que, olha, não está aguentando, não está conseguindo. Só que não dá para deixar para trás, né? Aí alguém levantou lá no fundo da sala e falou assim, eu tenho uma ideia. Aí todo mundo olhou e falou, qual a ideia? Se a gente explicasse tintim por tintim como é que é? Talvez eles funcionem. E aí Aí vem a doutrina espírita explicando 1018 perguntas. Na primeira edição era 512, depois mudou para quê? São 1018, apesar de ter o número 1019 na última. Mas é um erro de grafia, né? Explicando tintim por tintim o que é Deus, por que é Deus. Aí a gente aceita. Então, quando a gente fala dos trabalhadores da última hora, há algumas perspectivas que vão falar, nossa, a gente chegou para resolver, né? Viemos salvar. Eu acho que não, gente. Eu acho que a gente veio de retardatário mesmo. É aquela rapazinha do fundo da panela, assim, ó.
Ufa, pegamos. E a gente tem que reconhecer isso. Existem corações maravilhosos na história da humanidade que fizeram maravilhas que não fazem a menor ideia da existência da reencarnação. Que não fazem a menor ideia do que é fluido. E que aí estão se movendo e que estão com o coração muito mais próximo do Cristo, que é o nosso convite, do que a gente ainda está conseguindo. Então vamos usar esse conteúdo e essas reflexões da doutrina para a gente se mover para esse coração, sem que a gente caia nessa armadilha desse ego, tá? Vamos ouvir uma música? Que eu acho que Achei que você tinha esquecido. Não, imagina. Jamais esqueceria. Essa música, inclusive, ela tem a ver com isso, porque você quer contar a experiência de Onde Está o Amor? Conta você. Onde Está o Amor? Eu fazia faculdade de música, aí tinha uma colega que era policial. Um dia ela me convidou para uma festa no presídio. E aí eu... O presídio de Piraquara é um dos maiores. Piraquara, lá, né? que foi a cidade onde eu nasci, lá é um dos maiores, acho que da América Latina, inclusive. Aí eu aceitei, fui. No meio do caminho ela parou e falou, olha, na verdade teve a festa, mas já acabou. Aí eu, o que é, né? O filho dela acabou sendo preso. Ela fez uma viagem, o menino pegou o carro e acabou assaltando, enfim, uma situação muito complicada, coisas de jovens que fazem, às vezes, sem pensar as coisas, acabou ficando preso, e ele era um menino com ouvido absoluto, muito bom em música, né, e ela me via cantando na faculdade, ela teve a ideia de me chamar para fazer um momento musical com ele e animá-lo na prisão, Era né? uma visita, né? Era para fazer uma visita. Aí eu falei, ela falou, você topa ir lá? Eu falei, vamos lá, vamos lá. Isso foi a primeira vez que eu fui ao presídio, só que quem é policial fica numa ala diferente dos presos comuns, né? E aí fui, conheci o rapaz, a gente cantou, depois ela foi levá-lo e eu fiquei esperando ela no portão para voltar para casa. E eu estava de frente para o grande presídio. Estava olhando, de repente começou uma barulheira, eles começaram a bater nas grades e gritar. Eu me arrepiava dos pés à cabeça, foi uma experiência muito impactante. Na mesma hora eu pensei, meu Deus, todos têm mãe, né? As mães dessas pessoas, e aquilo foi um choque para mim, né? Não é uma realidade que a gente acessa, né? Aí eu voltei para casa, escrevi Onde Está o Amor, pensando nessa experiência, o quanto, se é o filho do outro que cometeu um erro, a gente quer julgar, quer matar, mas se fosse o nosso filho, você gostaria do perdão e misericórdia. Então é a gente se colocar no lugar do outro, porque essa canção fala sobre isso, né? Pode ir? Pode. Onde Está o Amor? Nós somos tão cegos, nós somos tão cegos, só se vive pela fé. Vivemos em busca da verdade, mas que verdade é essa? Como
É forte, né? Mas é linda. E com esse contexto da música, eu acho que ela fica ainda mais poderosa para a gente refletir. Então, a segunda parte do texto, ela vai dizer assim, ó, ele estava falando que está tudo bem, que toda ação no bem, que a caridade é super maravilhosa e tal. Mas ele vai começar a vir com o puxãozinho ali da orelha. Ninguém pode assistir a outros com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e auxílio fraternos. Então ele já começa a fazer um convite à reflexão sobre a eficácia desse trabalho. E aqui a gente sempre tem que tomar um cuidado, que a Joana de Ângeles vai falar muito sobre isso. Não fazer perfeito não é para não fazer, tá, gente? Lembra que a gente está na segunda série. E na segunda série a gente está na oficina. Então, se eu ainda não tenho esse espírito de boa vontade, ainda estou construindo em mim essa capacidade, eu continuo me movendo. Continuo na ação. Mas ele vai fazer um convite de que pode. Me lembrou muito André Luiz, que ele foi tentar ajudar, só que ainda não estava preparado, né? Você leu o texto agora, lembrei muito. Mas ele persistiu, foi para serviços, né, mais inferiores, vamos dizer assim, até que ele estivesse preparado. Ele foi recomeçar. Não parou, né? Ele não parou o serviço. Porque é muito importante, porque às vezes a gente entra num processo tão mecânico da ação social, de ação fraterna e tal, que de repente quando a gente lê isso aqui, fala, meu Deus, eu não estou assim, não vou mais. Pelo amor de Deus, não é isso que ele está dizendo, tá? É um convite a, vamos ligar uma chavinha e trazer consciência para esse ato, para que ele tenha mais proveito para nós e para quem está recebendo. Tá? Então, ele vai fazer esse convite sempre com esse cuidado da gente observar. A gente tem uma história que a gente ouviu que a pessoa estava servindo a sopa, estava passando a sopa ali, e o pessoal passando, sendo atendidos, né? E a pessoa não estava num bom dia. E ele estava botando a sopa e botando no prato assim, bravo, e taca a sopa e as pessoas passando. Até que alguém chegou do lado e falou, irmãozinho, o que você está fazendo? Aí o cara nem olhou. Caridade. Próximo. Né? Então, a gente às vezes pode se pegar, porque a gente está nesse processo. Nem todo dia a gente está com o coração tranquilo. Só que a gente tem que dar consciência para isso. Eu não estou num bom dia, mas eu sei o que eu estou fazendo e eu vou fazer o meu melhor aqui. Então, é esse convite que não parem, mas vamos observar como ser ainda melhor. E alguém aqui já leu o livro Voltei? Então, vocês vão entender o que eu estou falando. Esse livro, para mim, ele tinha que ser livro de cabeceira de espírita. Todo ano, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, a gente tinha que ler. Para quem não leu, fica o convite. É do irmão Jacó, que, na verdade, hoje a gente já sabe, é o Frederico Figner, que foi foi presidente da Federação Espírita do Brasil. E eu não sei se vocês sabem, foi ele que trouxe o vinil para o Brasil. É uma curiosidade que depois pesquisando a gente foi ver. E ele é um trabalhador espírita, da Federação Espírita, trabalhou a vida inteira dedicado a isso e mostra, o Voltei é ele voltando, ele desencarnando. E como estava a perspectiva dele sobre a evolução dele diante de todo o serviço que ele gerou. E, gente, é doído. Você dá uma choradinha, você fala, nossa, sou eu, né? Tipo, achando que estou fazendo palestra e vou chegar lá iluminado, né? E, na verdade, né, a gente ainda tem muito para caminhar. Tem um palestrante que ele contou que toda vez que ele dava a palestra tinha um senhorzinho sentado assim na primeira, ele prestava muita atenção porque ele ficava muito vivo, muito, sabe, como sedento e tal. E aí ele via sempre ele na palestra, até que ele não veio mais. Aí um dia perguntaram, cadê ele? Ele se desencarnou e tal. Tá bom. Um dia ele estava na reunião mediúnica, esse senhor foi lá dar a comunicação, falou, estava tudo bem, mas ele não deu bola. Até que
O palestrante desencarnou. E aí passou por uma luta razoável. E aí quando ele finalmente conseguiu abrir o olho assim para tentar ser resgatado, quem é que veio estender a mão para resgatar ele? O senhorzinho estava sentado lá. E ele olhou com espanto e falou assim: nossa, o senhor está tão iluminado, o que o senhor fez? Eu fiz tudo o que você falou. Eu fiz tudo que você falou e tô aqui, olha que beleza, como eu tô brilhante. Então é isso, gente, é esse convite que a gente tem que ter de entender o que é serviço e o que é evolução. O serviço é um meio para a gente evoluir, mas a gente pode estar no serviço e não estar evoluindo 1 milímetro, porque a gente não está dando consciência amorosa ao que a gente está fazendo. E aqui é que ele vai tratar na terceira parte. Que ele vai dizer assim, ó. Falta 7 minutos. É 7 horas que acaba, né? É 7 horas que acaba, então vamos acelerar aqui. Mas já está no finalzinho. Ele vai dizer assim no finalzinho. Ele já falou lá que é tudo bem fazer caridade, como a gente entende, de doar roupa, de fazer a sopa. Tudo isso é maravilhoso. É importante. Em qualquer lugar desse, a gente está trabalhando na seara. Mas que a gente, se quiser ser eficiente, a gente vai ter que fazer na gente. Aí ele vai no final e vai falar assim, ó. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem a qual não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Que é o irmão Jacó. Até acender alguma luzinha ali, demorou um bocado. Então é esse o convite, gente. A caridade essencial, aquela que nós servimos ao outro, mas que também nos movemos, precisa estar muito conectado ao que está acontecendo fora de mim com o que está acontecendo dentro de mim. E o que está acontecendo dentro de mim, para funcionar, tem um caminho, uma verdade e uma vida que a gente já conhece, que é o Cristo. É ser o mais próximo dele, se comportar o melhor que a gente puder dentro do que ele nos propôs, dentro do que ele nos mostrou. E aí, lembra que a gente falou que a doutrina espírita é a rapa do tacho? A gente é aquele do fundão, que estava lá no fundo da sala, não prestou atenção em nada, e o pessoal foi fazer um jeitinho para pegar a gente? Olha que interessante esse texto que todo mundo conhece, canta, fala, mas vê se ele não está falando a mesma coisa há 2000 anos atrás. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Já estava escrito. O ensinamento já veio. É a mesmíssima coisa. Então é um convite que a gente faz
para a gente encerrar com a música que vocês ouviram e vamos ouvir de novo, a Calma. Quem leu Paulo Estevão conhece a história de que Paulo foi muito desolado depois que ele conheceu Cristo, ele voltou, né, querendo contar para todo mundo, e ele foi praticamente banido da sociedade, da família, de tudo. E no momento que ele estava quase desistindo, ele, numa caverna lá, já tinha se largado para morrer, ele tem um sonho com Abigail, que foi o grande amor dele. E ela vai dizer 4 palavrinhas que estão carinhosamente distribuídas nessa música que a Dana escreveu, que é a calma. Quando a gente estiver com dificuldade, quando a gente achar que a gente não dá conta, ama, trabalha, espera, perdoa. Se a gente conseguir se manter a maior parte do tempo possível com a cabeça conectada e o coração conectado com isso, a gente consegue avançar e a gente consegue oferecer a doutrina espírita para a sociedade como espíritas servindo ao próximo. Então vamos ouvir para encerrar a calma. Calma, tudo vai chegar no tempo certo. Aceita o abraço que está perto. Acalma teu coração. Espera, a dor de hoje logo vai embora. Respira, vem, descansa, fecha a porta. Escreve outra canção. A noite é tão boa quanto o dia. Aprende a encontrar tua alegria e a vida vai trazer tudo que você merece. A noite é tão boa quanto o dia. Aprende a encontrar tua alegria e a vida vai trazer tudo que você merece. Perdoa aquele que machuca e te magoa. Entrega o teu melhor para essa pessoa. Isso só te faz bem. Ama, a vida é um convite para quem ama. Acende ao teu redor mais essa chama. Resgata o que se perdeu. A noite é tão boa quanto o dia. Aprende a encontrar tua alegria e a vida vai trazer tudo que você merece. A noite é tão boa quanto o dia. Aprende a encontrar tua alegria e a vida vai trazer tudo que você merece. Ama e vem trabalhar. Espere e vem trabalhar. Perdoa e o amor vai te encontrar. Ama e vem trabalhar. Espere e vem trabalhar. Perdoa e o amor vai te encontrar. A noite é tão boa quanto o dia. Aprende a encontrar tua alegria e a vida vai trazer tudo que você merece. Um feliz aniversário, suave caminho, uma boa noite a todos. Que emoção, que presente! Querido! Vai me matar do coração. Muito obrigada.
Querido. E o engraçado é que eu pensei que você não fosse cantar. Eu estava nervosa que você tinha cantado antes. E minha mãe veio, ela é apaixonada em você. Ela está ali assim, ela vai cantar, calma, eu tô... Eu ia até pedir se você não cantasse, foi 2 vezes. Mas que bom, viu, mãe? Te acompanha pela TV. Ah, Dani no YouTube, gente. Fala aí, Dani. No Spotify também, tá, gente? @voz Daniele Souza. Se colocar Calma Daniele Souza, aparece o canal do YouTube. Tem tudo, gente. Cada canção, Ah, cada uma mais linda do queridos, que a outra. obrigada. É maravilhosa, né? Ah. E Dani também canta na noite, né, Dani? A gente faz shows, né? Estilo Marisa Monte, cantamos Calma nos shows também. Milton Nascimento, Thiago York, essas coisas. Aí temos uma banda gente, que a então gente faz vamos à noite. seguir a Dani no YouTube, no Instagram. Vamos dar. Tem que se inscrever e dar os likes, tá, gente? Para mais pessoas conhecerem a Dani. Ai, se bastante gente seguir, eu volto aqui todo domingo. Oh, que delícia! Olha o compromisso. Eu vou fazer uma prece. Vou chamar o nosso amigo. Quem vai fazer a prece? A Dani ou o Uriel? Não, Você- Uriel. Uriel, vou chamar o nosso amigo para fazer a prece, logo Eu após rezo a nossa cantando. prece final. Quem se sentir à vontade, se quiser se retirar com tranquilidade, que acha que não precisa do passe, mas se eu fosse vocês não iam, porque vai ter bolo, tá? Aí vocês podem ficar à vontade e com refrigerante. Então é isso. Nenhum interesse envolvido nesse convite. Nenhum. Então, gente, é muito bom, né? A gente está feliz, está alegre e poder encerrar agora com a prece. Então, vamos com esse coração feliz, com esse coração alegre, mas também tranquilo. Vamos fechar nossos olhos, acalmar um pouquinho, respirar bem fundo. Meu Deus, que noite agradável, que noite maravilhosa. Que oportunidade podermos estar aqui, reunidos, para falar do Cristo, para pensarmos sobre a nossa condição e a direção certa que precisamos colocar no nosso coração. Que privilégio. Que tudo de positivo que foi construído aqui essa noite possa emanar a partir dessa casa para além, para todos os lugares que precisam, para todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em hospitais, em presídios, na rua, para todos aqueles irmãos que hoje estão em sofrimento no sul do país. E que principalmente a gente consiga continuar com essa chama que a gente conseguiu talvez acender um pouquinho hoje no nosso lar, na nossa rotina, na nossa convivência. Que sempre que tenhamos os nossos impulsos ainda muito humanos do desequilíbrio, que tenhamos aquele 1 segundo de respiro e que a gente lembre que antes de sermos espíritas, somos espíritos a caminho da luz. Que essa oportunidade de hoje, em comemoração aos 40 anos de trabalho dessa casa, possa construir novos comportamentos, novas atitudes, para que a gente consiga, junto com todos aqueles espíritos que nos conduzem, apoiar a construção desse novo mundo, onde vai reinar o bem. Que tenhamos todos sempre no coração de que o Cristo nos guia, nos ampara, e que nas horas de luta nós não nos esqueçamos que Ele diz que no mundo tereis aflições, mas vinde a mim, pois eu venci o mundo. E sempre que estivermos em dificuldade, a gente tenha certeza no coração de que Ele está do nosso lado e que há esperança. Que aos dirigentes da casa, a toda a equipe de trabalho,
possamos, com muita alegria e muita luz, dar por encerrada essa atividade dessa noite. Que assim seja. Ai, que lindo. Queria agora chamar Verônica Fang, que ela vai dar uma palavrinha com todos vocês. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer Ariel e Dani. Obrigada por estarem aqui, né? E enquanto as crianças estão entrando, eu vou falando. Só falar que a gente quer agradecer a todos, né? A presença de todos. Eu botei um textinho aqui que eu vou tirar a colinha, como Ariel fala. 40 anos, né? Nossa casa está fazendo 40 anos. Fez na segunda-feira, dia 13. E de um simples culto no lar, iniciado apenas com um coração e o desejo de estar perto da espiritualidade maior, chegamos aos dias de hoje. Essa casa de amor, de luz, que acolhe tantos corações, um dia acolheu o meu. Acolheu você e sempre acolherá qualquer irmão que aqui chegar. Em nome da atual diretoria e de tantas outras que aqui já passaram, venho agradecer. Agradecer aos mentores da nossa SESC, que estão sempre nos orientando, intuindo e auxiliando. Agradecer aos fundadores. Sem eles, não teríamos a oportunidade de conhecer essa casa de luz. Agradecer aos tarefeiros e toda a dedicação que eles dedicam, né? todo o amor que eles dedicam a essa casa para manter o funcionamento dela, mesmo nos dias e nos momentos mais difíceis. Agradecer a todos que aqui frequentam
e que nos oportuniza o trabalho no bem. Pois é aqui que nos candidatamos a instrumentos da bondade divina na ajuda aos irmãos em humanidade. E agradeço principalmente a Jesus por nos permitir conhecer o templo de oração onde, sob as bênçãos do Evangelho, entramos em comunhão com Deus e com os amigos espirituais que nos assistem. Obrigada a todos. E agora, como é aniversário, o que a gente vai fazer? Cantar um parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Suave Caminho! Uhul! Viva a nossa SESC! Obrigada, pessoal. Esperamos todos vocês na próxima terça, às 19h30, com mais palestra. Vamos comer um bolinho, né?